a gente já conseguiu descrever no curso como seria o movimento de um objeto, dependendo se ele está fazendo traslação, movimento de traslação ou um movimento de rotação. No caso do movimento de traslação, a gente tem que todas as partículas do objeto vão estar se deslocando com a mesma velocidade, que será a velocidade do centro de massa do objeto. E no caso da rotação, o que fica igual para todas as partículas não é a velocidade linear, porque a velocidade linear desses pontos aqui na borda vão ser diferentes da velocidade linear desse ponto aqui na origem, mas o que vai ser igual para todas as partículas que compõem esse corpo rígido será a velocidade angular. Então temos dois casos separados pelos quais podemos descrever o movimento do corpo: o movimento de translação e o movimento de rotação. Agora, para que serve isso? A gente pode descrever o movimento de qualquer objeto, vou escrever aqui, como a soma do movimento de translação do seu centro de massa e o movimento de rotação em torno do seu centro de massa. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque através dessa afirmação a gente consegue descrever o movimento de qualquer corpo rígido no espaço ao fazer essa composição, de considerar simplesmente a rotação do objeto em torno do seu centro de massa. Então, no caso, nessa figura que a gente tem aqui à direita, poderíamos considerar primeiro só a rotação desse disco em torno desse ponto branco, que seria o eixo de rotação, mais a translação desse ponto branco, que seria o centro de massa. E aí, um ponto desse objeto que a gente tem aqui descreveria uma trajetória que parece bastante complexa, mas o que está representando isso é que qualquer movimento de qualquer objeto pode ser representado através dessa composição de dois movimentos diferentes, um de translação e um de rotação. Agora, se considerarmos um objeto em cima de uma superfície, podemos considerar que esse objeto não sofre nenhum deslizamento, porque se vocês considerassem, por exemplo, que esse objeto aqui da direita, ele sofre, o centro de massa sofre um deslocamento, mas ele não tivesse nenhuma possibilidade de girar ao mesmo tempo, o que teríamos seria simplesmente um objeto se deslizando sobre a superfície. E nesse caso a gente vai chamar essa situação que a gente está escrevendo aqui como condição de rolamento. Então, para isso, a gente tem essa figura daqui, embaixo, na qual a gente está considerando o movimento de translação mais o movimento de rotação em torno do centro de massa. E aqui acontece uma coisa bem particular, porque para qualquer instante de tempo, o ponto que está em contato com a superfície, que seria esse ponto daqui, ele vai ter uma velocidade linear zero. E o ponto que está oposto a esse ponto vai ter uma velocidade que vai ser 2 vezes a velocidade do centro de massa. O centro de massa simplesmente vai conservar a sua velocidade. Então, agora, como poderíamos entender, compreender esse movimento que a gente tem aqui? Poderíamos considerar a energia cinética desse objeto. Lembre-se que a energia cinética ela está associada ao movimento a qualquer tipo de movimento, seja traslação ou rotação de um objeto. Então, vamos considerar que esse objeto ele tá girando em torno é como se estivesse girando em torno desse ponto P. Então, vamos representar isso, esse movimento de traslação e rotação, através dessa expressão que a gente já conhece. Só que esse momento de inércia aqui não vai ser um momento de inércia do objeto em torno do seu centro de massa, mas vai ser em torno de um ponto P. Esse ponto P que a gente tem aqui. Então, esse movimento de traslação, nessas condições, a gente poderia imaginar que seria equivalente a esse movimento de rotação, porque esse ponto estaria escrevendo
estaria, assim que o objeto se desloca, ele estaria descrevendo como que seria uma espécie de movimento de rotação em torno desse ponto P, se vocês pensam. Então aqui a gente poderia reescrever essa expressão como um meio, o momento de inércia aqui vai ser simplesmente usando o teorema dos eixos paralelos, rotação em torno do seu centro de massa, mais o deslocamento vai ser a massa do objeto, e aqui vai ser o raio, que seria o deslocamento do eixo de rotação que a gente tem aqui, vezes a velocidade angular. E fica o meio do momento de inércia em torno do centro de massa, vezes a velocidade angular ao quadrado, mais esse termo daqui. O meio de m r quadrado ômega quadrado. Então aqui vocês percebem que aqui nessa imagem aqui de baixo, por essa mesma condição que a gente está impondo de rolamento, esse ponto, assim que esse ponto daqui, assim que avança nessa direção, ou esse ponto aqui, vai percorrer uma distância que vai ser exatamente igual a esse comprimento de arco que vocês têm aqui. Então, se vocês pegam essa esfera e fazem ela deslocar daqui dessa primeira situação para cá, o centro de massa vai percorrer essa distância que vai ser exatamente igual a esse comprimento de arco que vocês têm aqui. Então a gente tem essa condição, que a distância que está percorrendo o centro de massa vai ser igual ao raio do objeto vezes o ângulo que está sendo varrido aqui. Se vocês tomam a derivada dessa equação com relação ao tempo, vocês vão ter que isso aqui vai ser a velocidade do centro de massa, r vezes a velocidade angular. E se vocês reparam no que a gente tem aqui, podemos chegar na seguinte expressão: ômega quadrado mais 1/2 da massa, esse termo é equivalente à velocidade do centro de massa elevado ao quadrado. E dessa forma, nesse caso que temos de movimento de translação e rotação, estamos separando o movimento em rotação e movimento de translação do centro de massa. Tá bom? Com isso eu encerro esse vídeo aqui. Obrigado.